Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Estamos aqui com o empresário Roberto Gauch, a quem eu quero agradecer bastante por ter aceitado o nosso convite. A gente percebe que hoje no mercado alagoano entrou um novo conceito, o conceito do self-storage. Para quem não está familiarizado com esse nome, com essa nomenclatura, o que significa o self-storage? Olá, Wendel. Olá a todos que estão nos assistindo. O conceito de self-storage basicamente locação de espaço. Nós temos o nosso galpão e esse galpão é subdividido em várias partes que nós chamamos de boxes e que são estruturas metálicas com uma porta de enrolar. E nós locamos esses boxes, que são boxes de diferentes tamanhos, e nós locamos esses boxes para o cliente de acordo com a necessidade de cada cliente. Isso daí está implantado há quanto tempo em Alagoas? Nós trouxemos para Alagoas em agosto do ano passado, 2016. E desde então, onde é que fica localizado? Como é que funciona esse serviço? Nós estamos localizados na Avenida Jatiuca, lá no centro da Avenida Jatiuca, ali no meio da avenida, próximo à Casa Jardim. A gente procurou ter essa boa localização porque a demanda desse tipo de negócio é ter uma boa localização para atender principalmente a redondeza, atender shoppings, atender restaurantes, atender o público em geral, pessoa física também. Então nós viemos em agosto de 2016, aproveitamos que tinha um espaço nosso, que já era nosso há 19 anos, já no local na Via Jatiuca, e colocamos a guarda em box aí. Tem sido bem aceito? Olha, como é um negócio novo, o início está sendo difícil, né? Principalmente no ano passado, até a metade, até janeiro, fevereiro. Aí depois nós começamos a esquentar um pouco mais, porque é uma cultura diferente. A gente tem que, aos poucos, ir colocando na mentalidade das pessoas, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, para que é um tipo de negócio, um bom negócio. Para a empresa seria um bom negócio o custo-benefício, dele ter um espaço à parte para guardar seu estoque, guardar seus descartáveis. E para a pessoa física, um local que ele pode fazer como um quarto extra da sua casa. Então, hoje, nós já estamos com mais de 50% do local de pessoas que já estão lá, né, dos nossos boxes. Mais de 50% dos nossos boxes já estão preenchidos. E a tendência é crescer porque é um negócio que tem demanda. A gente vê que tem demanda, então a tendência é crescer mesmo aqui. Como é que são os planos desse self-storage? Então, nós temos um contrato bem flexível, é um contrato mensal, é bem diferenciado de uma locação de um apartamento, de um imóvel, né? É um contrato bem flexível de um mês, o cliente chega lá na guarda in box, no self-storage, vê qual é o tamanho do box que se adequa ao que ele está necessitando e loca o seu box. Tem um seguro à parte também que é feito e é um contrato pago mensal. O cliente paga no ato e mensalmente ele vai pagando. Se ele não quiser mais, o contrato também tem essa flexibilidade, tira o material, deixa a porta aberta, pode ir embora e não tem nada extra para pagar, nada, nem quebra de contrato, não tem nada disso não. Quais os tamanhos dos boxes? Hoje nós contamos com tamanhos de 2 metros quadrados até 30 metros quadrados. O 2 metros quadrados é o pequeno, temos de 4 metros quadrados o médio e o grande de 8 metros quadrados. E o gigante que é o 30 metros quadrados para a gente, principalmente empresas, né, que queiram guardar seus estoques. Hoje nós temos lá empresas de diferentes ramos. Construtoras, decoradoras de festa, temos pessoal que guarda descartáveis, brindes. Então hoje a gente já tem uma gama bem diversificada, esses boxes dá para atender a toda a necessidade do cliente. E vai de quanto a quanto o valor da locação? Olha, o valor mínimo lá do box pequeno está custando 250. Se tratando de um valor de imóvel, de um quarto extra, do metro quadrado que a gente tem na Via Jatiuca, na parte baixa, né, de Maceió, é um valor bem acessível. A gente
A gente tem condições de fazer esse metro quadrado mais barato porque a gente subdivide. Então é um negócio que acaba sendo bom para todo mundo, tanto para o empresário quanto para o cliente. E um de 30 metros fica quanto? O de 30 metros quadrados está na faixa de R$ 1.200, R$ 1.100, R$ 1.200, está nessa faixa. Que tem um seguro à parte, depende do seguro, que o seguro é obrigatório a fazer, porque a gente faz um seguro com a Porto Seguro. A gente tem essa parceria com a Porto Seguro, é um seguro obrigatório, e cada vez que a gente fecha um contrato, o cliente tem que declarar o valor que ele vai guardar lá. E tem a flexibilidade também dele poder mudar esse valor de acordo com a sua demanda, seja ela empresa ou pessoa física também. Fora isso, vocês têm um sistema de segurança. Fora isso, nós temos o sistema de segurança lá completo, foi o que a gente mais investiu, foi em segurança, porque nós vamos guardar material de terceiros, né? Então, nós temos câmeras de segurança 24 horas filmando, monitoramento, segurança eletrônica 24 horas, toda a estrutura do box é de metal, o cliente fecha, leva a chave, tem uma parte que é tipo uma grade em cima, que é para o material respirar, para não criar mofo, esse tipo de coisa a gente se preocupou com relação a isso. E os portões, tudo que a gente fez lá, mais seguro quanto a isso, para dar total segurança para o cliente, né? Como foi que você chegou a esse serviço, Roberto? Então, eu trabalhei de vendedor de material de construção desde os 17 anos, depois trabalhei como representante comercial no ramo também de construção e sempre tive um desejo de ter um negócio meu, um negócio próprio, né? Para abrir um negócio próprio meu, era um sonho meu. Aí, no começo do ano passado, eu comecei a estudar tipos de negócio que eu pudesse abrir. Então, aí eu vi o programa do Sebrae, Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Aí, quando eu vi, eu tentei antes já várias franquias, mas nada interessava muito, nada eu via que era uma coisa que poderia dar certo. Foi então que eu vi o serviço de self-storage, que me interessou muito o serviço de self-storage, porque é uma coisa que a gente vê que tem demanda no Brasil, principalmente porque no Brasil tem muito pouco. Se tiver um comparativo com os Estados Unidos, que é onde tem o maior número de self-storage, nos Estados Unidos tem 50 mil self-storage no país dos Estados Unidos, e aqui tem somente 150. Para você ter uma ideia, o Brasil tem menos self-storage do que a África do Sul. Para você ter uma ideia de serviço comparativo. bem no início. E é um serviço que está muito no início e a gente vê que tem a crescer porque os imóveis estão cada vez menores. Uhum. Todo mundo precisa de um espaço em algum momento da vida. Então eu vi que era um negócio interessante. Aí coincidiu com meu pai, que é dono do galpão da Avenida Jatiuca, que ele estava tentando alugar. E nesse período que tá muito difícil de aluguel, tal, dificuldade de alugar, eu fiz essa proposta para ele. Ele também comprou a ideia e a gente acabou abrindo a Guarda Box lá em agosto do ano passado. Quanto tempo de estudos para realizar o serviço? Olha, foi mais ou menos 6 meses, que é esse tempo que eu comecei a procurar um pouco depois, mas foi mais ou menos 6 meses para abrir. Porque parece ser um negócio simples, mas tem muitas coisas na área de marketing, tem o processo todo que é feito. A gente viajou para algumas cidades que já tem self-storage lá consolidado. Então foi muita pesquisa, muito estudo para poder abrir esse tipo de negócio. Aí a gente... Você viajou a quantos lugares? Nós fomos Recife e São Paulo. Recife é mais parecido com Maceió, que está em crescimento, tem poucos, mas já tem mais de já tem mais ou menos uns 4, se eu não me engano, lá. São Paulo já está muito difundido já, desses 150 que eu te falei, mais da metade está em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, a gente viu como é que funcionavam as estruturas. Nós tivemos até um parceiro lá da New Storage, lá de Recife, que foi quem nos apresentou, que nos falou como é alguns processos para a gente poder abrir. Aí, depois desses estudos, a gente viu que dava para levar para frente e
estamos aí até hoje. Tem uma parte que é burocrática que é recente, né, Roberto? Isso. O self-storage demorou um pouco, ele deu início aqui no Brasil em 96. Mas só foi bombar mesmo, só foi explodir no Brasil a partir de 2010. E em 2013, nós conseguimos, a associação conseguiu ter uma parte lá em questão de locação de imóveis. Tem uma subdivisão lá que tem self-storage agora. Isso daí, em quanto tempo você falou agora? Isso 2016? Foi 2013. 2013. 2013 foi. E nisso já existe associação? Existe. A associação já existe desde 95, 96, já existe. A associação já é antiga. Foi quando começou lá em São Paulo, começou a dar certo. A associação já existe há um bom tempo. A Associação Brasileira de Self-Storage. Quais os custos, geralmente, de um empreendimento como esse? Olha, os custos desse empreendimento, geralmente, não é barato. Eu falo assim, geralmente, porque eu comecei de uma forma diferente. Principalmente pela época que nós estamos, né? Geralmente, o custo para você fazer um self-storage completo, com todos os boxes de uma vez, né? Vai custar muito, mais de 500 mil, podemos colocar aqui de certeza. No meu caso, eu gastei numa faixa de 100 mil reais para a gente começar com 5 boxes, 100 mil contando com os 18 que eu tenho hoje. A gente começou com 5 boxes para sentir o mercado, porque mesmo a gente vendo que é um negócio que tinha um futuro, mas também nós temos um estilo meio conservador em relação a isso, começamos com 5 boxes, vimos que dá certo, conseguimos alugar boa parte deles, aí fizemos mais, até hoje estamos com 18, mas nós temos um projeto lá de 40 boxes no local. Isso é um investimento porque você já tinha o terreno e a estrutura. Isso, né? Isso porque eu já tinha a estrutura, é uma estrutura nossa, né? Então, se você for contar com aluguel, já sobe uma quantidade bem razoável, principalmente porque é um negócio, como eu falei para você, que é interessante colocar num local de fácil acesso e num local que tem um bom público. Porque o guarda-móvel comum, é normal você encontrar ele fora da cidade, né? Tem guarda-móveis ali perto do aeroporto, você encontra ele mais distante da cidade. Mas o self-storage, como ele tem essa flexibilidade, principalmente do cliente ir e vir a hora que quiser, ele tem que ficar mais localizado próximo do público que você quer atingir. Que no nosso caso são essas pessoas físicas, shoppings e logística que está ali naquele público ali. A gente está aqui falando com o empresário Roberto Gauch e falando sobre o self-storage, que embora não seja tão recente o tipo de serviço, aqui em Alagoas ainda está num processo de, vamos dizer, de popularização. Tá, né, estamos pulverizando, né? Não é isso? Então a gente vai falar mais sobre esse serviço no próximo bloco. A gente vai para um breve intervalo. O programa Ponto de Vista volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o empresário Roberto Gauch. Estamos falando sobre self-storage, o autosserviço de armazenamento. Quando se fala autosserviço, tudo é comandado pelo próprio cliente, pelo próprio usuário? Isso. Quando a gente procura até não chamar o serviço, o self-storage de serviço, porque na verdade a gente não presta serviço para o cliente. Autosserviço já está falando que o cliente que faz o serviço todo, né? Uhum. O cliente, ele loca o espaço. A partir do momento que ele loca o espaço é dele, ele contrata a empresa de mudança, empresa frete, que ele vai levar o material dele para lá, ele que leva, ele abre o box, ele fecha a hora que ele quiser, ele tem a chave dele, nós não ficamos com cópia de chave, o box é exclusivo do cliente. Ele pode ir e vir dentro do horário comercial, né, que o horário que fica aberto, ele pode ir e vir a hora que quiser, abrir e fechar o box. Se ele precisar de algum equipamento na madrugada, como é que ele faz? Olha,
é muito complicado, questão da madrugada, a gente abrir uma exceção para isso. Principalmente por causa de segurança, né? Mas já aconteceu um caso que a gente abriu uma exceção e pode acontecer, é muito difícil, mas aconteceu, por exemplo, de uma empresa no shopping, né? Shoppings, tudo que faz no shopping é a partir das 10 da noite. A empresa estava desmontando o quiosque, aí ia levar o quiosque para lá, mas só depois das 10 da noite. Acabou que eles chegaram 2 horas da manhã lá. Aí também eu fui lá só na hora que eles chegaram para abriu, colocou o quiosque e foi embora. Mas, por enquanto, a gente abre uma sessão de vez em quando. Ainda daria para fazer esse tipo de situação, mas particularmente eu não acho uma boa ideia a questão de segurança mesmo. Geralmente o ideal é o quê? É horário de comercial? Horário comercial, de 8 às 12, de 2 às 6. Nós temos mais flexibilidade em relação ao horário comercial. Nós temos diariamente cliente dizendo, vou chegar 12:30, vou chegar 1 hora, você pode me esperar? A gente espera, a gente não fecha. Tem vários casos que acontecem dessa maneira. 6:30 da noite, que é o horário que ele fecha o negócio dele, que quer guardar alguma coisa. Aí, nessa relação, é mais flexível, é mais tranquilo da gente fazer. Pensando desse modo, quais são os seus principais clientes? Então, a gama de clientes... No caso de público, qual o seu principal público? Certo. O público do self-storage é um público bem vasto. Primeiro a gente divide em pessoa física, pessoa jurídica, e nós temos de público que vai a uma pessoa física que deseja simplesmente guardar uma mala de viagem, malas que está em casa, ocupando o espaço de um guarda-roupa, num box pequeno, até uma construtora, até uma empresa grande que queira guardar seu estoque. Nós temos decoradores de festa, que servem para guardar, para não deixar em casa, né? Material espalhado, aí fica em casa. A questão mais de organização e para não amontoar em casa. Nós temos, além de construtoras que eu falei, nós temos também pessoas físicas que trabalha com brindes. Nós temos pessoal que trabalha com estoque de mercadorias, né? De material de construção. Então, é um público bem vasto. É só você precisar de espaço, porque você tem uma empresa, em algum momento você precisa de espaço. Seja, por exemplo, arquivo morto. Uma empresa às vezes tem uma sala lá só ocupando de arquivo morto. Dentista, prontuário. Eu já ouvi dentista que tem uma sala aluga uma sala só para guardar prontuário. Então, ele vai pagar dobro, triplo do que ele poderia pagar no self-storage e vai ficar um negócio fechado, seguro, um ambiente totalmente favorável para ele guardar o que ele quiser. Então, o público é bem vasto. Quando se pensa nesse sentido, é preciso fazer investimento inicial, você já falou desse investimento inicial, mas existem investimentos contínuos para manter um negócio desse? Olha, essa é a parte que eu acho boa do self-storage. O investimento, manutenção, né? A manutenção é mínima. Você vai ter lá praticamente, você tem poucos funcionários, você tem um funcionário no local que eu tenho agora, eu tenho uma espécie de zelador? É uma espécie de recepcionista que faz os contratos também, mas no caso do zelador não, porque tem sempre uma pessoa que a gente vai lá fazer esse trabalho de limpeza, né? Fora a detetização que a gente faz cada 3 meses, tem essas coisas também que a gente faz. Mas o custo do box é praticamente o custo só da fabricação. Mas tem a manutenção de uma porta? A manutenção... Ou isso é do usuário? Não, a nossa. A não ser que o usuário danifique a porta. Aí é por conta dele, já tem tudo em contrato. Mas a manutenção de porta, essas coisas, é muito mínima também. É muito difícil você quebrar uma porta, de enrolar. Você vai colocar uma graxa, alguma coisa na porta. Lâmpada, a manutenção é bem mínima. São coisas que não se queima. Lâmpada não se queima todo dia, né? A porta, quando você coloca uma graxa, ela fica muito tempo
para ficar isso, é mais material de limpeza, entendeu? Porque é um ambiente que tem que estar sempre limpo para receber os clientes, né? O self-storage tem essa característica de ambiente limpo, bem localizado, tudo para receber o cliente diferente do guarda-móveis. A gente tem esse diferencial que é isso daí. Para fazer funcionar também, você falou da segurança, além das câmeras, equipamentos, existe presencial, a segurança presencial, não? Hoje não. A gente não vê necessidade hoje de ter uma segurança presencial. Nós temos um projeto futuro, que é de ter acesso 24 horas. Aí provavelmente aí nós devemos ter um porteiro na noite, né? Na madrugada. Com esse projeto ele inclui um controle de acesso digital. Que o cliente chega lá, não precisa ter ninguém para recepcionar, só precisa de ter esse segurança que vai receber o cliente, que vai só fazer parte da segurança mesmo. Mas aí essa parte de autosserviço funcionaria ainda mais, que o cliente chega e tem esse acesso lá sem precisar de ligar para ninguém, sem precisar porque hoje o acesso, ele chega lá, ele toca o interfone e o recepcionista desce e vai atender. Fica tudo fechado, né? Que não é uma coisa que a gente quer expor, é um depósito mesmo. Você certamente estudou também os self-storage dos outros países. É muito semelhante? Temos a avançar nesse sentido de conceito, não? Olha, hoje o self-storage padrão no Brasil, o self-storage nos Estados Unidos, hoje está muito, muito igual. No nosso caso, como a gente foi fazendo aos poucos, falta só essa parte do controle de acesso, o acesso remoto mesmo, digital ou digitar a senha. É a única coisa que falta. De resto está tudo igual, que é essa parte da segurança eletrônica, câmeras, detetização, seguro. Tudo aí inclui o serviço, o self-storage, né? Existe alguma diferença de conceito de algum país para outro, não? Não, é o mesmo conceito. É uma extensão do seu negócio ou da sua casa. É um quarto extra ou uma sala extra que você tenha. Nos Estados Unidos começou também dessa forma, como começou aqui. Imóveis cada vez menores e tiveram a necessidade de abrir um self-storage. Aí estourou, foi bombando. O Canadá, na Europa tem mais de 2.000 self-storage. Existe alguma necessidade de guardar sigilo sobre quem tem os boxes nesse sentido? Não? Porque, exemplo, em alguns casos eu percebi que nos Estados Unidos você quer separar, a pessoa tem até o espaço, mas quer separar para ter uma privaticidade em termos do que guarda, da família, ou às vezes materiais como que não pode ter acesso à criança, um material químico, um material bélico, por exemplo, nesse sentido. Existe sigilo para dar uma tranquilidade a esse usuário? Não? Não, o sigilo, ele não existe quanto a ele não precisa me dizer o que está guardando. Ele não precisa. O primeiro ponto é esse, ele não precisa me dizer o que ele está guardando. As balas do Gedel não podem ser guardadas, podem tranquilamente. Tô brincando. Já existe um caso, se eu não me engano, foi em São Paulo, que a polícia foi bater lá, foi lá no self-storage, em um desses self-storage de São Paulo, e encontraram, ou foi arma ou foi droga, se eu não me engano, foi esse material ilícito. Mas o contrato, ele já me exclui dessa responsabilidade. Me exclui dessa responsabilidade. Mas a dúvida era sobre sigilo. Exemplo, a pessoa precisa declarar no imposto de renda que aluga esse espaço ou não? Dá para ter um sigilo sobre ter um espaço alugado? Não precisa. Ele tem esse espaço. Empresa, ele tem que fazer uma parte extra, tem que declarar quando é empresa. Mas é ele com a receita lá, né? Não é comigo. Então, nesse sentido, quem chega hoje no self-storage tem a lista de quem está lá no... Não. Quem chega... eu acho que é esse sigilo que você estava falando, Isso. Não tem... Tem o sigilo em relação aos clientes. Um cliente, você chega hoje lá, você não sabe quais são os outros clientes que tem lá. É isso daí. Você chega lá, você aluga o seu espaço e todos os espaços são iguais. Não tem nenhum... Tem total sigilo, né?
como você pensa desse mercado evoluindo nos próximos 10 anos? Olha, aqui no Brasil a gente tem muito a desenvolver. Eu imagino que a associação mesmo, ela colocou um número que em 10 anos a gente deve desenvolver 10 vezes mais do que a gente tem hoje. Eles colocam numa faixa que querem desenvolver em 10 anos 2.000 unidades aqui no Brasil. Então, tem muito a desenvolver. No Brasil, principalmente, que nós temos uma extensão muito grande e nós temos muito público para isso, né? Hoje temos quantas empresas? Você falou agora que mais 2.000, hoje tem quanto no Brasil? Hoje tem 150. 150, ou seja, 10 vezes 10 vezes, no mínimo 10 vezes mais, 1.500 para cima. E como é que eles pensam em fazer, nos 10 anos, aumentar isso 10 vezes? Olha, primeiro, pela demanda que existe. Segundo, pela cultura que está sendo, com essas novas empresas que estão surgindo de self-storage, a gente acaba sendo, eu tenho esse ônus, né? Por exemplo, aqui em Maceió, de ser a primeira empresa, eu tenho que colocar essa cultura, que o povo alagoano ele assimile essa cultura de guardar no self-storage, que é um negócio bom. Um negócio bom para ele, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, comparando essa estimativa com a estimativa dos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a ideia que os Estados Unidos são pessoas que guardam mais, mas por baixo tira esses 1.500. Pelo crescimento deles, a gente vê que aqui tem muito a crescer. Então, eles fizeram esse gráfico que dá nessa faixa mais ou menos de 10 vezes mais do que a gente encontra hoje. Pois bem, eu quero agradecer, eu estou aqui com o Roberto Gauch, ele que é empresário da Guarda Inbox. E número de contato, Roberto, para quem estiver querendo acessar o serviço, a locação. Certo, o número de contato, nós temos o telefone fixo, que é o 3313-9241, é o telefone da Guarda Inbox. E tem o meu celular, que é 98828-1098. Esse no meu celular tem um WhatsApp. Você poderia repetir, por gentileza? Que quiser. O celular 829-8828-1098. Pois bem, o programa Ponto de Vista segue, a gente volta já. Voltamos com o programa Ponto de Vista, que recebe aqui o vice-reitor da Uninasal, Marcos Vinícius Gava. Está há 4 meses, um novo desafio. Como está tratando esse novo desafio, vice-reitor? Bom, agradeço o convite, agradeço estar aqui falando para vocês. Há 4 meses nós assumimos a vice-reitoria do Centro Universitário Maurício Nassau aqui em Maceió. É um grande desafio porque a nossa instituição é uma das joias da coroa do Grupo Ser Educacional. E pela importância de Maceió, a importância da escola, o desafio é grande. Quando a Ser Educacional começa a pensar um trabalho com o estado de Alagoas, com a capital, ela pensa em vocações, ela tem um projeto semelhante a de outros estados? Isso é pensado separadamente? Você que tem uma experiência em outras cidades? Não, a ideia da Uninasal e do próprio Grupo Ser Educacional é montar uma instituição de ensino superior com um portfólio vasto, né? Nós oferecemos desde direito, a engenharia, de farmácia, a publicidade e propaganda. A ideia é ter um portfólio bastante vasto para oferecer aos alunos, né? Ter cursos em todas as áreas, cursos tanto na modalidade presencial quanto na modalidade à distância, porque a ideia da Uninasal é diversificar. Ela não é uma escola que trabalha em nicho, né? Que trabalha focando apenas num curso ou numa área do saber. A ideia é oferecer à população um leque bastante amplo aí de opções, tanto de cursos quanto de formas de oferecimento de cursos. O senhor tratou agora, falando do presencial e do EAD, quando se pensa a educação, o ensino superior no Brasil, o ensino à distância é uma tendência, tende a ser predominante, tende a ser mais uma opção? Como isso é pensado? Olha, eu trabalho em educação já há 20 anos, né? Como gestor eu vou fazer 20 anos. Como professor vai muito mais que isso. E quando se começou a discutir o ensino à distância,
todo mundo tinha essa dúvida. Vai haver uma concorrência, o ensino vai superar? E o que nós aprendemos nesses anos? Existem públicos para as duas modalidades. Então, nunca vai haver concorrência, porque você tem o egresso do ensino médio, o aluno jovem, 18, 19 anos, e que até por um rito de passagem ele busca a universidade, os cursos universitários presenciais. Qual é a opção do EAD? O EAD, ela acaba pegando um outro público, um público mais velho, que precisa de uma formação ou de um aprimoramento profissional e que não tem o tempo que o aluno mais jovem tem de ir até a escola. Ou não está posicionado geograficamente? Exatamente, ou está numa posição onde fica muito longe, ir até a faculdade. Então, existem públicos totalmente distintos para as duas modalidades. Não existe um melhor que o outro, né? São apenas formas de oferecimento da educação de forma diferente. Mas não há prejuízo nesse aprendizado? Pelo contrário, as provas do ENAD, do Ministério, mostram até hoje que existe até um ganho do aluno em EAD. Por quê? Porque como o aluno precisa ter muita disciplina e muita maturidade para estudar, porque depende só dele, ele acaba até se saindo melhor do que o aluno do presencial, né? Mas isso se aplica a qualquer curso? Sim, Heitor? Hoje nós temos a oferta de cursos em todas as áreas do saber no formato EAD. Por exemplo, existem cursos em que a parte prática ela é muito forte, o curso de gastronomia. Isso. A Uninasal ela tem o curso de gastronomia tanto presencial quanto à distância. Então, a forma de oferecimento ela é diferente, por exemplo, de um curso de distância de pedagogia, Como é que onde faz isso? 80% das aulas são via distância. Nos cursos como área da saúde, gastronomia, nós temos quinzenalmente aulas práticas nos nossos laboratórios. Então, o aluno se desloca até Maceió, se morar fora ou se morar aqui, vai para a nossa unidade, para as nossas unidades e vai ter essas aulas práticas aos sábados. Então, não tem prejuízo nenhum, né? Tem curso hoje no presencial que não dá para ser aplicado em EAD, por exemplo? Olha, é difícil dizer, porque a ferramenta EAD, porque o EAD ele depende muito da tecnologia, e a tecnologia avançou muito nesses anos. Eu lembro que quando se lançou os cursos EAD, o pessoal tinha um preconceito dizendo, curso à distância, como é que curso por correspondência. E não era mentira, porque a única coisa que você tinha era um material em PDF, uma outra videoaula. Hoje não, hoje a banda larga está aí, o aluno tem aulas ao vivo, tem chats, tem games, que é muito bacana. Então a tecnologia potencializou demais o ensino à distância. Eu costumo dizer que o que a Nassau faz? 20% das disciplinas do presencial são em formatos EAD. Para quê? Para o aluno poder ganhar essa habilidade. Porque amanhã ou depois, ele vai poder fazer uma pós em EAD, ele vai poder... Existem pós na MIT, na própria Universidade Cambridge, que são à distância. Até cursos rápidos, gratuitos, que ele pode fazer à distância. Então, nós oferecemos 20% das disciplinas do presencial no formato EAD, para o aluno poder ganhar esta habilidade de aprender sozinho, de entender como funciona a ferramenta e se habilitar para amanhã depois se aventurar por essa área. Esse contato com amigos, colegas, professores, não perde um pouco? Não tenha dúvida, por isso que eu disse, o aluno de egresso do ensino médio, ele precisa do curso presencial porque, como eu disse, é um rito de passagem, né? Ele sai da adolescência para a fase adulta, é lá que ele vai acabar. Mas o ensino à distância, a tecnologia deu até essas ferramentas. Tem o momento do network entre os colegas, o chat, o bate-papo, né, os grupos de conversa. A ferramenta até proporciona isso também, né? Não é a mesma coisa que o presencial. Por isso que eu estava dizendo. O público é diferente também, né? O aluno que vai para o EAD, ele não tem tanta essa necessidade. Agora, as aulas em EAD no curso presencial, que são os 20%, elas estão muito mais focadas para habilitar o aluno, porque ele já tem no dia a dia, né? Ele tem 4 dias de aula por semana e um dia ele fica à disposição para fazer aula EAD, né? Então ele encontra com os amigos. Então a gente até vai falar mais agora, daqui a pouco do presencial, mas para a gente até concluir um pouco essa questão do EAD. A gente tem um modelo tradicional de educação, você tem uma didática. Sim. Você tem um modo de dar uma aula.
A Uninasal, quando trabalha esse EAD, ela trabalha uma didática específica para o EAD? O professor é preparado para dar essa aula? Não tenha dúvida. Nós precisamos entender que são duas linguagens totalmente diferentes. Eu sou professor, então assim, você entrar numa sala de aula... Você tem um feedback ali, né? Sim, e você tem uma dinâmica e uma estratégia para uma aula presencial. Então todo o teu gestual, a conversa. Quando você pensa em educação à distância, isso tudo tem que ser muito bem planejado. Porque depende, primeiro, qual é a disciplina? Qual é o conteúdo da disciplina? Qual é a melhor metodologia para passar aquele conteúdo? Então, por exemplo, se você vai dar uma aula de cálculo, ela tem toda uma estratégia no EAD para poder abordar aquele assunto. Uma aula de direito, por exemplo, vai falar de hermenêutica. Então, às vezes, um discurso de um professor com um filme, ele é a melhor estratégia. Então, tudo isso é repensado. Para você ter ideia, cada disciplina de AD, ela demora, assim, quase 2.000 horas de trabalho, tanto de planejamento quanto de própria execução, videoaulas e tal, para ela poder chegar para o aluno. Né? Então não é só ligar uma câmera e sair falando, né? Mas passa também por uma seleção. Eu digo isso porque, exemplo, saindo um pouco da Uninasal, você tem em Alagoas professores à distância, ou professores que dão as suas aulas por vídeo, em vários aspectos. De uma pós-graduação com a atual presidente da OAB, a Fernanda Marinella, que dá uma aula à distância. Há um Ives Urquiza, que dá aula de Química para ensino médio. Mas claramente você percebe que tem um talento para aquilo. Sim, sim. A Uninasal, quando faz isso, ela seleciona esse professor ou ela prepara esse professor? A disciplina do EAD, ela quebra esse paradigma, né? Porque a disciplina presencial, ela é focada na figura do professor. E a disciplina à distância, não. Às vezes o professor, ele dá 4, 5 apresentações, como seria uma aula expositiva. Muitas vezes essa disciplina está focada no trabalho de um conteudista, que não é alguém que está na frente da câmera, mas é alguém que preparou o conteúdo para ir para as apostilas. Ela está na mão de um web design e de um pedagogo para preparar um vídeo, uma animação. Ela está na mão do próprio web design que vai preparar toda a apresentação, né? E o professor, ele passa a ser... Aí você precisa de uma apresentação de um professor. Aí ele precisa ter o know-how e ter apresentação para as câmeras, né? E ter essa familiaridade com a câmera. No presencial, como vocês trabalham isso? A seleção de professores, a preparação de didática? A NASAL é muito rigorosa. A NASAL ela é muito rigorosa. Por exemplo, nós fizemos agora um processo seletivo, onde a gente começou colocando como a primeira seleção de doutores. Se a gente não consegue atingir aquele número de doutores, a gente passa para mestres. Então aí existe toda uma análise. A seleção da Uninasal começa primeiro pela análise de currículo. Depois nós fazemos uma banca onde o professor faz uma prova escrita, onde ele mostra se ele domina aquele conteúdo. E a terceira e última parte é uma apresentação de uma aula, para saber a didática, para saber o raciocínio lógico. Às vezes a pessoa domina o assunto e não sabe passar. Isso é muito comum, isso é muito comum. Você tem muitos doutores que têm currículos ótimos, mas infelizmente ele dentro de uma sala de aula, para 60, 70 adolescentes, ele não consegue abordar, né? Eu costumo dizer que o processo de ensino-aprendizagem, ele só é efetivo se o aluno aprende, né? Porque às vezes o professor fica feliz com a aula que ele deu e ninguém aprendeu nada. Então o processo não se efetivou, né? Antigamente você tinha aqui em Alagoas alguma cultura de se dizer o seguinte: olha, quando você passava na federal, era esforço. Eu digo isso porque é um mito, ele precisa ser desmistificado. Sim. Esclarecido isso. E quando você ia para particular, você dizia, olha, pagou, passou em algumas universidades. Não, é uma realidade. Não, assim, nós temos vários mitos, né? Por exemplo, o professor doutor, o professor que vem de uma escola federal, nem sempre ele consegue se dar bem na particular. Por quê? Porque ele é um ótimo pesquisador. Ele é um professor que na federal ele tem 40 horas, onde ele dá uma aula por semana e o resto ele está no laboratório trabalhando com os alunos, né? E na particular, a questão da aula, ela é muito premente, ela é muito forte, né? Então o professor, ele precisa ser um professor, que eu costumo dizer, pode giz na mão, alguém que conheça a sala de aula, que domine os alunos. Tem que ser encantador. Tem que ser encantador, tem que ser encantador. A questão
do processo avaliativo, ela também tem sido muito rigorosa, principalmente agora com a minha gestão, né? Eu tenho pegado muito no pé, no rigor das avaliações. Mas né? a minha pergunta aí é muito no sentido de, tipo, a Uninasal hoje tem que, as universidades como um todo, tem que se preocupar com o processo avaliativo, porque ao final desse curso ela é avaliada. Não tenha dúvida. Eu costumo, bom, isso é uma posição pessoal que eu tenho. A avaliação, para mim, ela é diagnóstica, não punitiva, né? Se você vai se formar um jornalista e o dia que eu te entregar o diploma de jornalista, eu preciso ter garantia como vice-reitor que você está apto a servir a população. Seu nome está indo junto. Exatamente. Eu costumo dizer que os alunos às vezes falam, eu sou o cliente. Não. O cliente da escola hoje é a sociedade. Eu formo mão de obra qualificada para servir a sociedade. Então eu tenho uma obrigação de colocar os melhores. Então quando eu faço uma avaliação para você, não é para te punir. Você reprovou. Não, você não conseguiu atingir o mínimo que se espera para a tua complementação da sua formação profissional. Então o que você tem que fazer? Voltar e fazer a disciplina de novo. Até você adquirir aquele conhecimento, aquela habilidade, para poder ter o seu diploma. Porque eu costumo brincar. Se eu faço de conta que ensino e você faz de conta que aprende, a sociedade não vai fazer de conta, né? Por exemplo, eu pego um fisioterapeuta. Eu faço de conta que ensino, ele faz de conta que aprende, mas o paciente não faz de conta que fica bom. Ele vai continuar reclamando que ele está com dor. Então, é isso que eu tento levar, tanto para os meus professores como para os meus alunos. Nós temos uma avaliação da própria sociedade e somos avaliados pelo MEC com as provas do ENAD, né? Porque geralmente, também. Até esse próprio, é uma opinião minha que eu peço que comente, esse próprio aluno que não queira ser um avaliado de uma forma rigorosa, quando ele é pai, ele lembra da universidade como tipo, para lá eu não mando porque não é rigoroso. Exatamente. Então muitas vezes se pensa o futuro dessa... Como pensa a Uninasal o futuro dela em termos de imagem, por exemplo? A Uninasal, a minha gestão, né, eu vim para a Uninasal para justamente fazer um choque de gestão, para trazer toda essa filosofia de trabalho da educação como uma questão muito forte na sociedade, né? A nossa responsabilidade enquanto educador. O que a gente tem feito lá? A gente tem orientado tanto professores quanto alunos nessa questão da avaliação diagnóstica. Porque o aluno, infelizmente, nós estamos trabalhando com uma geração muito difícil, sabe? É diferente da minha geração, onde você entendia assim, se eu reprovei na disciplina, eu tenho a maturidade de entender que eu preciso aprender melhor aquilo. Hoje o aluno ele lida muito mal com isso. Ele é um aluno que não aguenta a frustração. Reprovou, aí ele, o professor que me puniu, a escola que me puniu. Eu falo, gente, não é um bicho de 7 cabeças. É melhor você ser reprovado aqui do que reprovado amanhã na sociedade. Você não diria que está além de ser aluno, o cidadão hoje não tem uma baixa tolerância por frustração? Muito. Olha, para te dizer a verdade, o que mais me toma tempo na vice-reitoria são as reclamações de alunos que não concordam com a sua reprovação, que não concordam que ele não vai se formar esse ano. Fala, olha, se você tivesse feito a lição de casa e estudado, você se formaria esse ano. Mas agora não é demérito nenhum. Você pode se formar daqui 1 ano e meio, 2. O importante é que quando você saia pronto. Porque as pessoas elas querem encurtar o caminho, né? E esse caminho você vai tropeçar lá na frente, então não adianta. E realmente, eu acho que a sociedade como um todo. Eu recebo, por incrível que pareça, muitos pais me cobrando isso. Em vez do pai chegar para o aluno e falar, não, meu filho, o professor está certo, você tem... Não, passe meu filho... Isso pais de alunos com o quê? 17, 18 anos? 20 e poucos. Ou seja, a minoridade continua. A minoridade continua. Eu costumo dizer que a maturidade dos alunos, eles continuam chegando na faculdade com a mesma idade, mas cada vez mais imaturos, infelizmente. Pois é, a gente está aqui com o vice-reitor da Uninasal, a gente vai para o nosso intervalo, voltamos já. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista, que entrevista aqui o vice-reitor da Uninasal, Marcos Vinícius Gava. Marcos, a questão de financiamento hoje para o estudante, para a universidade, como é que isso tem sido visto? Olha, o FIES, né, e os incentivos governamentais, eles são muito importantes, né? Os nossos números são muito tristes. Nós temos hoje no Brasil 8% apenas da população com diploma universitário. Isso é uma vergonha, né? Qualquer país minimamente tem aí, no mínimo, uns 25% da população. Nós temos 8%. E é lógico que, assim, as faculdades particulares, elas têm um papel muito importante. Porque se você pegar
a pública e a particular, a pública hoje absorve apenas 25% do alunado do ensino superior. 75% estão nas particulares. Então o governo, sensível a isso, abriu os financiamentos para o estudante. Só que todos nós fomos pegos pela crise. 2015 foi um ano muito difícil, onde as bolsas do FIES foram cortadas. E, por incrível que pareça, desde a série histórica que o INEP controla as matrículas do ensino superior, que vem crescendo, não vertiginosamente, mas vem crescendo. 2016 foi o primeiro ano onde nós tivemos uma estagnação. E eu acredito, isso é uma previsão minha, que para 2017 nós vamos ter a primeira vez na história que nós vamos ter menos matrícula do que o ano passado. Isso daí porque não é possível para esse aluno cursar uma universidade particular sem esse apoio? Porque assim, o aluno das classes A e B, ele naturalmente entra nas escolas públicas, que é até uma injustiça, né? Ele pode pagar, mas ele entra na escola pública porque ele fez bons colégios, e sobra para o aluno da classe C e D o ensino particular. E a única opção para ele é o financiamento. Ele não tem como bancar uma faculdade, né? Uma família aí com uma renda per capita aí de meio salário mínimo, um salário mínimo, não tem como pagar. Fora que no Brasil a gente não tem uma tradição que existe em alguns países, que quando seu filho nasce já começa uma poupança para a faculdade. Também não tem isso. Então assim, nós não, né? O Brasil precisa de um investimento maciço em educação. E no investimento porque o Brasil tem duas opções. Ou ele constrói mais universidades públicas, que é o que a gente sabe que não vai acontecer, ou ele continua investindo na educação. Porque é o que eu digo, não é custo isso, é investimento. Você está formando profissionais para o futuro, né? Então, isso tem nos preocupado muito. Você falou do FIES, mas tem o ProUni também caiu, como é que o ProUni também caiu. A Ser Educacional, ela tem a nossa própria forma de financiamento, né? Que é bem interessante. É bancária também, não? Sim, sim. O aluno consegue financiar até 70% do seu curso, que foi uma forma que nós encontramos de ajudar também, né? É lógico que, por exemplo, na Nassau, aqui em Maceió, nós temos em torno de 50% de alunos FIES, mas nós estamos investindo pesado no nosso financiamento próprio, porque a gente não tem sentido que o governo não tem dado sinais de que vai voltar como estava. Então, nós fomos atrás de parceiros financeiros para oferecer o nosso financiamento, para poder ajudar essa população, né? Até porque eu acredito que essa PEC do teto dos gastos com a educação, ela influencia também a iniciativa privada, né? Ele não pode investir, destinar recursos para isso, né? Não tenha dúvida. Essa parte daí trouxe algum prejuízo para a parte de iniciativa privada? Essa estagnação já traz algum tipo de prejuízo? Muito prejuízo. Nós temos assim, aí não é só a Nassau, acho que todas as nossas colegas aí públicas em Maceió, todos estamos sofrendo com a captação de aluno. O que a gente tem visto e que as estatísticas têm mostrado, que o alunado, nós temos aquele aluno que está fazendo a primeira graduação ou que já tem uma certa idade, gostaria de fazer a segunda ou fazer a primeira depois de velho. O que nós temos encontrado? O aluno mais novo, ele tem optado em ir para o mercado de trabalho para ajudar a família porque está com dificuldade financeira. E aquele que é mais velho e até tem uma reserva, está esperando ver o que vai acontecer com o país. Prefere deixar o dinheiro guardado, esperando o que vai acontecer. Então isso tem impactado muito, muito, muito nas matrículas, muito, muito no crescimento do ensino superior. Isso nos preocupa demais. 10 anos atrás, teve um boom, eu acho que um pouco mais antes, já começa no governo FHC. No final da década de 80, um aumento bastante, né? Mas assim, na gestão do governo Lula, por exemplo, tem um aumento considerável. Ao mesmo tempo, cresce com esse cenário, cresce grupos, como a Croton, o Ser Educacional, que é uma das maiores do país, mas a Croton hoje é a maior do mundo. Como é que se vê esse cenário de competição entre as universidades e entre os grupos? Olha, eu sou muito... isso é uma opinião particular minha, eu acho que a melhor coisa que tem é a concorrência. Só quem sai ganhando é a população. Se o meu concorrente faz algo melhor, ele me provoca a fazer algo melhor. Se ele tem um preço, eu também sou obrigado a batalhar por preço. Então, o munícipe, o cidadão, é o que sai ganhando. Porque ele tem várias escolas concorrendo para oferecer melhores qualidades com preços mais atrativos.
Então isso para mim é muito importante. Eu tenho muito medo do monopólio, porque aí o aluno fica sem opção, ele é obrigado a escolher apenas um com a qualidade que ele está disposto a oferecer pelo preço que ele está disposto a oferecer também. Então se você tem concorrência, todos ganham. Até nós, né? Porque nos tira da zona de conforto. E a população, então, ganha muito mais. Quando se dá um trabalho desse, eu vejo aqui que você é de São Paulo, passou no Rio Grande do Sul, não é isso? Estava em Aracaju. Essa caminhada, de que maneira ela fortalece, ela ajuda a entender a educação nas suas variáveis? Modéstia à parte, sim, são 20 anos. Né? Eu sou mestre em gestão acadêmica, fui professor, fui coordenador, fui diretor, já fui vice-reitor em outras escolas. Trabalhei quase mais de 80% da minha vida em São Paulo, na capital, onde a concorrência é bem mais acirrada, né, onde os grandes grupos estão lá jogando. Falamos ali de 22 milhões de habitantes, né, que é a São Paulo e Grande São Paulo. Então eu trago para a Uninasal todo esse know-how, toda essa minha experiência, essa minha visão de anos, né. Tive a oportunidade de sair da capital, ir para o Rio Grande do Sul, conhecer um outro mercado. Agora estou aqui no Nordeste. Então eu acredito que isso... O que muda de mercado para mercado? Olha, São Paulo é uma cidade, uma das maiores cidades do mundo, e a concorrência lá realmente ela é muito, muito, muito mais acirrada. Isso não tem a dúvida. No Rio Grande do Sul, principalmente na cidade onde eu trabalhei numa cidade média, nós temos no Rio Grande do Sul um outro tipo de cultura mesmo, né? A escola pública no Rio Grande do Sul ela é muito forte, então o alunado ele vem com uma bagagem um pouco melhor. No Nordeste, o que eu tenho sentido é essa fragilidade na bagagem dos alunos que vêm do ensino médio, né? A Nassau tem trabalhos muito bonitos. Um deles é a questão das capacitações, do nivelamento, né? Porque não dá para virar as costas para o aluno. Não dá para dizer, olha, você veio com esse déficit do ensino médio, me desculpe. Não, nós temos que abraçar o aluno, a Nassau faz isso muito bem. Abraçar o aluno, tentar nivelar, tentar colocar ele num nível que a gente possa dar continuidade aos estudos dele. Aqui isso é bem forte. Você acredita, você considera o ensino superior inclusivo? Eu acredito que sim. Todas as estatísticas mostram que, primeiro, a pessoa que termina o ensino superior, ela consegue um ganho salarial quase 3 vezes maior do que alguém que tem ensino médio. Ela realmente muda a vida do cidadão. Muda mesmo. E as portas, elas estão abertas de forma universal? Eu digo isso porque recentemente você tem uma cobrança de alguns setores, exemplo, do síndrome, da pessoa com síndrome de Down, de uma pessoa... Isso daí, nos últimos anos, a universidade hoje conseguiu abrigar, trazer? Foi bom você colocar isso, porque assim, a Nassau, o que me entusiasmou a vir trabalhar na Nassau foi a proposta, né? Por isso que eu acho que a Nassau é diferente de todos os grandes grupos. Porque ela tem, primeiro, o nosso mantenedor é uma pessoa que era engraxate, né? Cresceu na vida com educação, né? Virou juiz de direito, montou uma escola para preparação para a OAB e dali se envolveu com a educação. Então, o Dr. Janguier, ele traz na bagagem uma história de vida muito bonita. E ele implantou isso na área educacional. Então, a Nassau, ela tem um tripé. Ela tem a questão da empregabilidade. Então, assim, não vou dizer que nós temos a pesquisa que tem as federais. Nós temos essa obrigação, mas não é o nosso foco. Nosso foco é preparar uma pessoa. Hoje nós estamos trabalhando muito a empregabilidade, né? A trabalhabilidade. Esse é um foco, até que sábado agora nós vamos ter um debate entre os professores para discutir esse novo conceito, que é a trabalhabilidade. Preparar o indivíduo para ser alguém útil na sociedade, né? Porque muitas vezes a pessoa quer um emprego e às vezes eu tenho um trabalho para ele, não um emprego. Então essa questão é uma questão muito forte. Nós temos um núcleo de carreira em empregabilidade dentro da escola para trabalhar isso com o aluno. A segunda questão é a questão da inclusão. Então tem uma história, um case maravilhoso de um aluno nosso da gastronomia que montou um carrinho aí de cachorro-quente na orla, um trabalho maravilhoso, aluno nosso da gastronomia. Então ele é uma prova viva que alguém que tem síndrome de Down pode sentar nos bancos universitários e pode viver da sua profissão. E o terceiro
tripé, que é tão importante quanto os outros, é a questão, nós temos a empregabilidade, a inclusão e a questão aí da questão do ensino mesmo, né? Que a gente prepara para crescer na sociedade o nosso profissional. Somente no Brasil hoje, com 13 milhões de desempregados, isso daí torna o objetivo de tipo, a concorrência aumenta, essas vagas são menores, de torná-los ainda melhores para competir dessa maneira? É esse o trabalho que a gente está fazendo da trabalhabilidade. Você tem, por exemplo, 2 profissionais formados em 2 escolas diferentes. O que difere o diploma de engenharia civil da nossa concorrente com o da Nassau? Basicamente nada, porque a matriz curricular, você é obrigado, né, o perfil do profissional é o mesmo, mas o que a Nassau dá de diferente? Ela trabalha essa questão de preparar um indivíduo para o mercado real de trabalho. Porque muitas vezes as escolas preparam ele para um mundo ideal e não para um mundo real. Então nós trabalhamos muito nisso, né? A questão da inclusão é muito boa, a nossa responsabilidade social é muito forte. Domingo agora vamos estar aqui na Orla fazendo um trabalho de responsabilidade social, que é o Nassau na comunidade. Então eu tiro o aluno da sala de aula e levo ele para momentos reais, problemas reais. Nós temos o curso de Direito, o núcleo de prática jurídica, onde o aluno é convidado a lidar com problemas reais. As clínicas escola, onde eu coloco ele em contato com os problemas reais. Porque senão a gente coloca ele numa redoma, fica trabalhando só naquela questão teórica e quando ele vai para o mercado de trabalho ele quebra a cara, porque ele não consegue entender qual é o jogo do mercado, né? Qual é a dinâmica do mercado. Então isso é o terceiro tripé aí nosso. Quero agradecer ao Marcos Vinícius, muito obrigado, reitor. A gente fica por aqui no programa Ponto de Vista. Até mais.